Vamos passar para frente aqui. Nós temos alguns tipos de PGs, tá? Nós temos uma PG chamada de constante, quando a razão é 1. Fica meio estranho, mas ela é uma PG. 2, 2, 2, 2. Por quê? Porque a razão aqui está sendo 1, ou seja, ela está sendo vezes 1. Por mais estranho que pareça, né? Ela é uma PG de razão 1, ou até poderíamos chamar ela de uma PA de razão 0, né? Se a gente for somando 0, vai continuando 2 também, né? Só que daí seria uma PA, né? Uma PG estacionária quando a razão é 0. Então, o A1 é diferente de 0. Então, vamos pegar um exemplo qualquer aqui, 3, né? E a razão é 0. Se a razão for 0, vai multiplicar por 0, vai ficar 0, 0, 0, 0 e assim por diante, né? Então, ela mantém sempre a mesma sequência, né? Bom, PG oscilante. Quando a razão é um número menor que 0, ou seja, um número negativo. Por exemplo, se eu tenho lá 2 que seja, certo? E vamos pegar uma razão negativa, menos 3. Olha o que acontece quando eu tenho uma razão negativa. Se eu multiplicar por menos 3, vai dar menos 6. Se eu multiplicar por menos 3, menos com menos dá mais, 3 vezes 6, 18. Repare que ela vai oscilando entre positivo e negativo, ó. Vai mudando o sinal de um para o outro. O próximo acaba sendo negativo e assim por diante. Por isso que, ó, não parece uma PG, né? Porque ela está mudando de positivo, negativo, mas é, tá, gente? Bom, aqui eu escrevi errado, na próxima deixa eu arrumar aqui. Não, tá certo, eu que tinha lido errado. A PG vai ser crescente, que é a situação mais comum que a gente tem, né? Por exemplo, quando o A1 for maior que 0, por exemplo, 2, e a razão for maior que 1. Vou botar aqui um 3, um 2, igual a gente já fez, né? Se eu colocar aqui razão 2, vezes 2 vai dar 4, vezes 2 vai dar 8, e assim por diante, certo? A gente vai ter uma PG crescente. Ou quando o A for um valor menor que 1, vamos pegar aqui o A1, né, for um valor menor que 1, menor que 0, ou seja, negativo. Vamos pegar um menos 2 aqui. Vamos pegar uma razão em que o valor seja um valor entre 0 e 1. Por exemplo, eu vou pegar aqui uma razão meio, certo? Se eu pegar isso aqui e multiplicar por meio, meio vezes menos 2, né? O próximo termo, vou botar uma vírgula aqui, ó. O próximo termo vai ser menos 1. Ou seja, saiu de menos 2 e foi para menos 1. Por isso que ela é crescente, né? Aumentou. Se eu multiplicar aqui por meio, né? Metade de menos 1, é menos 0,5. Ou seja, o valor aumentou. Por isso que ela é crescente. Beleza? Então, vocês viram aqui, eu estou mostrando um por um, para vocês verem que tem vários tipos aqui de PG, né? Nada que a gente precise ficar decorando. Para alguns exercícios até é importante, mas dá para a gente se virar com o básico aqui. Vamos lá. Agora, para PG ser decrescente. Quando o A for maior que 0, por exemplo, vamos pegar 2 mesmo, e o valor aqui da razão for um valor entre 0 e 1. 0, alguma coisa, certo? Vou colocar aqui, por exemplo, meio também, né? Vamos colocar uma razão meio aqui, ó. Se a gente colocar aqui vezes meio, como agora é 2, meio vezes 2 dá 1. Tá diminuindo, ó. Meio vezes 1 vai dar 0,5 e assim por diante. Então ela está decrescendo, né? Ou quando
o A for negativo. Vamos pegar essa situação aqui, ó. Se o A1 for negativo, vamos pegar um menos 2. E a razão for maior que 1. Por exemplo, uma razão 2. Uma razão 2. Aí, ó, se eu multiplico aqui por 2, vai sair de menos 2, vai para menos 4. Ou seja, diminuiu, né? Vezes menos 2, aliás, vezes 2. Então, vai dar menos 8 e assim por diante. Certo? Então, a gente precisa observar a razão e qual é o primeiro termo, para ver o que vai acontecer com os outros. Ok?